Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo. Hoje vou falar sobre quais são seus valores. Isso é muito importante, né, na nossa vida, a gente ter aí bem determinado quais são os nossos valores. E por que é importante a gente falar sobre valores? Porque muito do encontrar o nosso propósito, a gente ter aí um norte na vida, acaba sendo refletido sobre valores que nós temos, né? Então, às vezes, uma profissão, um relacionamento, uma amizade, às vezes a gente acaba não se dando bem com o outro, com uma decisão que a gente toma na vida, porque ela não está muito alinhada com os nossos valores. Às vezes a gente tem uma expectativa, e às vezes essa expectativa é frustrada muito por um desalinhamento de valores, né? Então, a gente ter isso é fundamental. E às vezes, lógico, os valores também mudam de acordo com a nossa experiência, de alguma crise que passamos, a gente começa a valorizar outras coisas, né? Com a idade, com a experiência, e aí também a gente acaba se adaptando e mudando. Então, no decorrer da vida, sempre a gente tem que estar valorizando aí, revendo essa lista de valores. E o que são valores? Valores é tudo aquilo que é importante para a gente, que a gente acaba sendo um guia para a gente tomar as decisões, para nos direcionar, né? Então, valores como honestidade, respeito, amizade, família, viajar, comer bem, dormir bem. Então, cada um acaba tendo aí um valor importante que acaba direcionando a sua vida. Então, pensa, por exemplo, na sua carreira, na sua empresa. O que são coisas ali que você gosta, que você admira, que são valores importantes daquela companhia, e valores que às vezes não estão muito alinhados com seus valores pessoais, né? Então, se tiver esse desalinhamento muito grande, você vai sentir que aquele não é o seu lugar, né? Que você não está sendo ali entendido, e aí acaba tendo esse desalinhamento e geralmente um rompimento. Nas relações, mesma coisa, né? Às vezes a gente conhece alguém num relacionamento amoroso, numa amizade, e temos nossos valores pessoais, a gente tem uma expectativa sobre aquela pessoa também que tem determinados valores que são, a gente acredita que são iguais, e no decorrer da relação a gente vai vendo que estão totalmente desalinhados e às vezes não funciona. Por um outro lado, se os valores são muito próximos, eles acabam, essa relação acaba dando frutos, amadurecendo. Então é muito importante a gente identificar os nossos valores. E como que a gente faz para identificar, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma lista de valores. Então coloque tudo aquilo que é importante para você na vida como valor, né? Como um guia ali que você tem para tomar suas decisões. Um jeito fácil de fazer isso, e o melhor jeito, é você pesquisar em algum blog, né, ou na internet, uma tabela de valores. Então, tem lugares que tem 100 valores, 50, né? Então, tem aí milhares. E aí, a partir disso, você começa a montar sua lista e coisas também que você é claro para você. Então, por exemplo, olha, para mim, família é um valor muito importante. Saúde, cuidar do corpo, dormir bem, né? Então, você vai fazendo ali uma lista. Nessa lista, selecione de 10 a 15 valores. Por quê? Lógico, quando você começar a ver uma lista, por exemplo, de 50 a 100 valores, muitos valores ali estão incorporados na sua vida que são importantes para você, né? Mas se você coloca 10 ou 15, naturalmente você vai estar fazendo um filtro daqueles valores que realmente são inegociáveis para você. Porque a gente tem valores que são inegociáveis e temos valores que são negociáveis, ok? Então, por exemplo, um valor trabalhar duro é um valor, mas às vezes a gente negocia, né? Então, às vezes na sua equipe você é um líder lá, por mais que você tenha esse valor, às vezes você vai negociar. Uma pessoa não está bem, ou um momento ali que ela não está performando tão bem, e você vai entender isso, ou mesmo às vezes com um líder seu, você vai negociar esse valor. Agora, tem alguns que são inegociáveis. Então, mais a gente vai filtrando, a gente vai chegando aí nos valores que realmente são inegociáveis para a gente. Então, fez essa primeira etapa, chegou ali em 15 valores, correto? 10 a 15 valores. Qual é a segunda fase que a gente precisa fazer? Colocar esses valores em ordem. Então, pegar esses 10, 15 valores e começa a colocar numa ordem de importância. Então, você vai entender ali o que realmente é importante para você. Então, de novo, família, trabalho, eh, ter um relacionamento ou não, dormir bem, comer bem, saúde, ler um livro, desenvolvimento pessoal, adoro viajar. Então, são coisas que você vai colocando ali. E a partir desses valores, você começa a entender
se tudo que gira à sua volta está alinhado com esses valores, né? Então, a sua carreira está alinhado com isso, seus relacionamentos estão alinhados com isso, suas amizades, seu ciclo social, e aí você vai começando a compreender um pouco melhor, às vezes, a satisfação que você tem em estar nesse emprego, em estar nesse relacionamento, ou estar nessa amizade, ou a insatisfação, porque às vezes não está atendendo ali algum valor. E aí é isso, você pode negociar, ou você pode, né, tentar uma coisa diferente, por exemplo. Então é importante isso. E aí, um segundo ponto, quando a gente começa a entrar, então eu defini meus valores, entendi ali eles, né? Lógico que tem outros exercícios para a gente poder fazer ali. A gente, por exemplo, identificar numa pessoa o que que a gente admira acaba também refletindo os nossos valores. Então a gente fez essa identificação. O segundo passo, quando a gente está olhando para propósito de vida, a gente também identificar se aquilo que a gente deseja, ou aquilo que a gente imagina como um propósito, ou como algo que a gente espera como um sonho, ele está de acordo com esse valor. Senão a gente vai acabar se frustrando, né? Então a gente precisa tomar atenção nisso ou a gente negociar. E uma outra coisa importante, às vezes as decisões que a gente toma na vida a gente em algum momento vai ter que, de novo, negociar algum valor, se for um valor negociável. E aí a gente tem que equilibrar, porque muitas coisas que não acabam dando certo na nossa vida é porque a gente não atendeu os nossos valores. Então, vou dar um exemplo. A pessoa ela gostaria de fazer um intercâmbio, ela gostaria de trabalhar fora, né? Só que um valor para ela muito forte é a família. E aí ela vai trabalhar, né, fora do país, vai ficar um tempo ali sem ver família, e isso, se for algo inegociável, vai pesar muito para ela. E aí, se ela não entender claramente que isso é importante, ela precisa, né, ela vai acabar se frustrando. Agora, se ela saber que isso é importante para ela, ela vai criar ações, rotinas, rituais para atender esse valor. Então, falar com a família via, né, chat, via videochamada, vai voltar para ver a família a cada 2, 3 meses. Então, ela coloca isso dentro de uma ação que ela vai tomar no futuro, e aí dentro dela acaba equilibrando esse valor, né? Então, vou dar mais um exemplo. Por exemplo, é, tem momentos na nossa carreira que a gente acaba trabalhando mais, se dedicando a algum projeto ou empreendendo alguma coisa, e você acaba abrindo mão de algum outro valor, temporariamente, né? Então, por exemplo, às vezes eu vi muito no mercado de trabalho, as pessoas abrindo mão, às vezes, por exemplo, da saúde. Ah, não vou fazer nessa época uma academia, não consigo me alimentar ali regrado. Só que isso é um valor muito forte para ela, temporário, né? O nosso inconsciente ele aguenta, mas chega algum momento que isso acaba gerando uma frustração muito grande. E aí acaba ou tendo um rompimento daquele trabalho, ou acaba não dando certo, né? Acaba tendo um auto-boicote porque não está atendendo esse valor. E aí a pessoa precisa criar um plano para atender esse valor, né? Então pensa na sua vida, decisões que você tomou no passado que estavam de acordo com seus valores e que resultado teve. Geralmente foram resultados super satisfatórios, né? Seja qualquer decisão. E decisões que você teve que tomar na sua vida e teve que abrir mão de um valor. Como que foi isso para você? Foi doloroso? Não deu certo? Foi frustrante? Ou você entendeu que era temporário e no futuro você podia resgatar isso e dar atenção a alguma coisa para o seu valor e rever tudo isso? Então você vê como é importante essas ações que a gente tem no dia a dia para refletir e por quê? Isso é importante quando a gente fala de propósito. Quando a gente está falando de propósito, é algo futuro, né? É algo que eu vou definir aqui, que eu vou buscar fazer, lógico, no meu dia a dia, mas que eu vou buscar pensando no futuro, né? Não ajudar uma comunidade, criar um treinamento para crianças, ler histórias, etc., que estão de acordo com o meu valor. Mas às vezes algo no nosso presente agora, a gente acha que não é suficiente. E às vezes é muito mais um valor que a gente está deixando de lado. Se a gente reconhecer, a gente consegue mais fácil trabalhar ele, né? Então, às vezes você olha aí para sua vida e fala, pô, mas está tudo bem, eu tenho um trabalho legal, minha família está bem, mas eu estou meio insatisfeito com alguma coisa. Às vezes é um valor que não está sendo atendido, né? E aí você atender esse, você acaba tendo essa sensação de estar completo. Então, a sensação de vazio, a gente precisa tomar cuidado. Nem sempre é algo que a gente precisa buscar, um propósito, né? Às vezes é algo que a gente pode alinhar no presente.
é alguma coisa que você está deixando de fora, né? E aí, às vezes, a gente acha que é algo maior, e aí abre mão de tudo e larga tudo, e na verdade é muito mais algo que a gente sente que está faltando no nosso dia a dia que a gente pode incorporar, né? Por exemplo, para mim, eu tenho um valor que é viajar muito forte. E aí, se a gente, eu acabo caindo muito na rotina, trabalhando no final de semana, e se eu não deixo dentro da minha agenda, pelo menos a cada 3 meses, fazer uma viagem, pode ser aqui para perto, para o litoral, para a montanha, aqui super próximo, não é nada, né, uma viagem ao exterior, mas se eu não faço isso, um dia, dois, acaba me sobrecarregando. E aí isso acaba estourando em alguma outra parte da minha vida, né? Acaba ficando mais estressado, mais ansioso, mais nervoso por algum motivo, e aí é muito mais atender isso. Então aí eu faço, lógico, vou com a minha família, curto aquele momento e acaba até recarregando porque eu atendi aquele valor, né? Então a gente entender na sua vida que às vezes está tudo bem, né? Tá tudo sendo atendido, mas falta alguma coisa para te completar. E aí esse vazio que a gente sente nem é às vezes algo que a gente entende que é grande, que a gente precisa buscar e abrir mão de tudo. Não é atender um valor que a gente tem, né? Então fique atento sobre essa lista de valores, faça isso, isso é muito importante. A gente faz uns cursos com as pessoas, direciona elas a colocarem isso para fora e dá muito resultados, né? Tá bom? Se você gostou, dá uma curtida aqui, me segue. Estou começando aqui a postar os vídeos do canal e espero que você goste. Aí vão ter muito mais conteúdo e novidades, tá bom?